Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sinta-se cumprimentado assim que você vê esse vídeo, seja lá o horário que for, né? Hoje eu queria falar uma coisa diferente, uma coisa que é importante e que é pouco comentada porque as pessoas acham que, por exemplo, um carro quando ferve o motor, basta você tirar o cabeçote, planar, trocar junta que está tudo certo. Na verdade acontecem muitas outras coisas por aí e que não são muito comentadas. São mais dados técnicos, mas que fazem uma grande diferença. Esse aqui é um bloco de um motor, tá? Normal, um motorzinho normal. É um powerzinho, né? Tá? Os parafusos que prendem o cabeçote, eu queria que você percebesse uma coisa. Eu vou mostrando aqui, olha. Vamos ver se dá para mostrar por aqui. Aqui vai um parafuso que prende o cabeçote, aqui outro, aqui outro, aqui outro, outro. É muito pertinho os parafusos que prendem o cabeçote. Cada um desses aqui prende esse cabeçote. Eu vou até fazer uma marquinha para que fique bem fácil da gente perceber do que é que eu estou falando. Olha, aqui prende o cabeçote, tá? Tudo isso aqui vai parafuso que prende o cabeçote, ó. Todos esses que eu estou marcando, este. O cabeçote é preso por todos esses parafusos. Perceba como ele está coladinho um com o outro, muito pertinho um do outro, né? Esse é um parafuso de cabeçote. Bom, esse parafuso não é desse bloco, é só um exemplo, tá? Que eu queria mostrar aqui. Então, os parafusos que prendem o cabeçote estão muito próximos um do outro. E o torque que eles recebem, o aperto que eles recebem aqui quando montam o cabeçote aqui em cima, é bastante significativo, é um torque bem forte. Então, o que é importante a gente entender nesse esquema aqui? Em primeiro lugar, o que é importante a gente entender? Que os parafusos que prendem o cabeçote em cima do bloco, eles são feitos de um aço especial. O aço nada mais é do que um ferro acrescentado ao carbono. Quanto mais carbono, maior a dureza do aço. Assim nós temos a dureza Brenner, que chama, e temos o aço C45, C50, C60, aços para ferramentaria, que são um outro código, mas enfim, quanto mais carbono, mais duro o aço. Esse parafuso tem um teor de carbono estudado meticulosamente por engenheiros para que ele faça o serviço de prender o cabeçote em cima do bloco com bastante força, porque a explosão do cilindro acontece aqui e quer empurrar o cabeçote para cima. Então ele tem que segurar essa explosão. Ele tem que ser um parafuso muito especial. Ele segura a explosão, ele é muito forte em termos de aço, mas ele é um pouquinho flexível também, para que ele não quebre no aperto, no torque. Um aço muito seco é quase como um vidro, você aperta demais ele quebra aqui. Ele tem que ser pouquinha coisa flexível. Então ele tem uma dureza, uma têmpera e uma composição de carbono específica para ser um parafuso de cabeçote. Você pegar qualquer outro parafuso que você encontra no mercado para pôr para apertar cabeçote, não funciona, porque ele não tem esse teor de carbono, essa dureza, essa composição química que tem aqui nesse ferro, nesse aço. Então é importante que ele mantenha essas características. Se ele perder essas características, ele perde a função que ele tem. É muito importante isso. Bom, o que acontece? Quando um cabeçote ferve, quando um carro ferve, eu vou mostrar aqui um cabeçote que não é desse carro também, tá? É só a título de exemplo aqui no final. Esse aqui é um cabeçote GM, esse é um Volkswagen, né? Não tem nada a ver. Mas o cabeçote, ele, resumindo, ele iria aqui assim, num Chevrolet e tal, e os parafusos apertando. Quando o cabeçote ferve e empena, essa superfície aqui do cabeçote, ela empena nesse sentido. Ela levanta aqui no meio e arqueia. O cabeçote que era reto, ele faz isso aqui e arqueia. Bom, a grande questão aqui é a seguinte: como que um cabeçote que está preso com tantos parafusos de tão especial qualidade aqui no bloco pode chegar a empenar, levantar o meio dele aqui para cima se o parafuso está segurando para baixo? E se esse parafuso é tão especial, um aço tão preparado e tão especial? Como pode? Se você analisar bem, por estar tão perto os parafusos aqui uns dos outros, é praticamente impossível que alguma coisa aqui arqueie para cima se tem tanto parafuso segurando para baixo. Por que ele arqueia? Porque a temperatura que o motor chega para acontecer isso é tão alta, que ele destempera o parafuso. Ele cozinha o parafuso, por assim dizer, e a composição química desse aço altera e se modifica. E ele fica um material mais mole, ele deixa de ter aquela característica importante que ele tinha. Ele fica um material mais mole e o parafuso estica. Nós estamos falando em milímetros, centésimos de milímetro, décimos de milímetro, não chega a 1 milímetro. Então ele estica. Conforme ele estica, o cabeçote arqueia para cima e empena. É isso que acontece. Então as pessoas normalmente levam o cabeçote
para a retífica e fala assim, plane o cabeçote que eu vou trocar junto e montar de novo. Bom, tem várias coisas aí a serem comentadas. Primeira delas, você vai só planear um cabeçote, você está cometendo um grave erro. Eu vou explicar isso num outro vídeo mais tarde, tá? Mas vamos supor que você planeou só para deixar em ordem, ele reto e vai apertar de novo. Normalmente a pessoa pega o mesmo parafuso que já era do motor, que já era desse cabeçote, que cozinhou, que deteriorou, que modificou a composição química e vai montar no mesmo lugar. Tá correto isso? Óbvio que não. Mas as pessoas têm uma mania de querer fazer economia naquilo que não pode, que depois reclama que o serviço ficou mal feito, ficou ruim, ou deu problema ou não teve durabilidade o serviço executado. Toda vez, nas normas técnicas, se você olhar o jogo de junta que você compra para o cabeçote, lá está escrito que toda vez que você plana um cabeçote, troca o jogo de junta, você tem que trocar os parafusos que prendem o cabeçote. Por quê? Porque a temperatura modificou a composição dele. A partir daquele momento que ele foi modificado, ele vai esticar o tempo todo. Então você vai colocar o cabeçote novo aqui com o mesmo parafuso velho, vai torquear, vai dar o torque, sim, vai dar o torque, mas ele já está esticado e mole. Ele vai funcionar um período, um mês, 3 meses, 4 meses, depende, mas fatalmente o parafuso vai ceder porque ele já mudou a composição química, ele já não tem a mesma dureza. Então ele vai ceder, vai afrouxar novamente o cabeçote e vai queimar novamente a junta. Aí você pega o cabeçote de novo, leva para a retífica, plana de novo, troca a junta de novo. Mão de obra jogada fora de mecânico, peça jogada fora que são as juntas e o cabeçote que você vai baixando cada vez que plana até que você mata o cabeçote, tem que jogar fora e comprar outro. E é muito caro. Conforme o carro, é muito caro um cabeçote novo. Então o que é o correto? Cada vez que você teve um empenamento de cabeçote, que você teve que planar o cabeçote, trocar juntas, você tem que trocar os parafusos. Isso é determinação de norma técnica. E as pessoas querem economizar e não trocam parafusos. Depois reclamam que o serviço não teve durabilidade. Então essa é uma coisa que a gente deve prestar muita atenção. É pouco comentada, sobretudo os mecânicos, que querem economizar para o bolso do cliente. Com todo o respeito ao bolso do cliente, ao cliente, com todo o respeito. Mas a preocupação do mecânico, a preocupação do retificador, a preocupação de quem presta um serviço desse tipo, é qualidade de serviço. É você fazer um serviço que vai durar por muito tempo e perfeitamente. Ele vai viajar com a família, com o carro. A preocupação dele nunca deve ser o bolso do cliente. Ele tem que fazer o que tem que ser feito para deixar o serviço perfeito. Se o cliente não tem como custear isso, isso é um problema que ele tem que resolver, não a retífica, não o mecânico, não o prestador de serviço, entende? Então não quero dizer que você vai explorar alguém, mas você tem que fazer o que é correto. Se o correto é trocar o kit de parafusos, troque o kit de parafusos. Esse é o que é o correto. E por quê? É evidente o porquê. Quando você pega um parafuso que está esticado, você tem uma maneira de conferir. Se ele já está velho e você acredita que ele esticou, você pega 2 parafusos iguais e você faz exatamente isso. Eu vou chegar perto da câmera. Você pega os 2 iguais e monta um em cima do outro. A rosca dele, olha, tem que fechar perfeitamente aqui, ó. Combina perfeitamente a rosca, uma dentro da outra. Se você monta e ele ficar meio assim, como não combinando a rosca uma com a outra, é porque ele esticou. Então isso é uma prova que ele esticou. E alguns parafusos, mesmo que você faça esse teste, você percebe que ele não esticou na rosca, mas ele pode ter esticado aqui, que é fora da rosca, aqui em cima, que é fora da rosca, ou pode ter mudado a característica de dureza dele, o que significa que ele vai dar problema apesar de não ter esticado a rosca. Quer dizer, ferveu bastante o carro, a temperatura foi lá em cima, ferveu muito, tem que trocar os parafusos, assim como o serviço que você tem que fazer no cabeçote, às vezes até no bloco, para planar o bloco e tudo mais. Um dado importante que foge um pouco daqui, mas é importante. Tem muitos carros, como por exemplo esse cabeçote que eu mostrei aqui, que é do Chevrolet, o Corsa, toda essa linha da Chevrolet pequena. O sensor de temperatura fica no cabeçote, que é a parte mais alta do motor. Qualquer vazamento que você tiver de água embaixo, a água vaza, o sensor de temperatura fica no vazio, ele não tem água em volta dele. O carro aquece muito porque não tem água para refrigerar e o sensor não lê nada porque não tem água em torno dele. A água vazou toda por baixo, ele está no alto. Então a pessoa às vezes está dirigindo, o cliente chega aqui na retífica e fala assim: olha, o carro queimou junta, mas ele nem esquentou, eu estava de olho no painel, o ponteiro não saiu do meio. De fato, o ponteiro medidor de temperatura no seu painel não saiu do meio, mas isso porque o sensor de temperatura estava no vazio, não tinha água quente em torno dele para ele ler a temperatura. Se tivesse, o ponteiro daria 2 voltas no seu painel. Essa que é a verdade. Então a pessoa fala às vezes: eu vi a temperatura nem subiu. Ele não está mentindo.
ele só está colhendo uma informação equivocada. É que o sensor estava no vazio, mas o motor sofreu um superaquecimento tremendo. E isso empena bloco, empena cabeçote, estraga parafusos, enfim, tem que fazer um serviço muito bem feito para que o serviço fique em ordem e o cliente fique contente, viajando com a família com segurança e com tranquilidade. Às vezes até, alguns clientes pensam assim, bom, fiz o serviço ali naquela retífica, naquela oficina que exigiu isso, ficou um pouco caro, mas ficou perfeito. Essa é a conversa que você tem que ouvir. E jamais aquela conversa assim, ficou barato, mas é uma porcaria, não resolveu nada, entende? Então nós que somos profissionais na área temos que optar por uma linha de comportamento. E eu acho que a linha de comportamento é essa, você tem que fazer o que é correto. A preocupação de questão de valores, pagamentos, isso é com o cliente, é a maneira dele cuidar das coisas dele, do carro dele, as finanças dele, mas nós temos que fazer aquilo que é o melhor para aquele serviço que estamos executando dentro de uma qualidade. Se a gente não fizer isso, a gente continua naquela coisa muito mal vista, que às vezes tem mecânicos e tal, falar, mecânico é sempre enrolão. Não, não é verdade. Eu conheço muitos mecânicos que trabalham muito bem, direitinho, são honestos, são corretíssimos, mas eles optam por fazer exatamente o que eu estou falando. Você tem que fazer o que fica bom, o que fica perfeito. Questão de custo é outra coisa. É o que tem que ser feito, tá bom? Então esse é o vídeo para hoje. Amanhã nós vamos falar outra coisa a respeito de empenamento de cabeçote e a questão de só planar ou faz a revisão completa, que é outro fator muito importante. Por enquanto, a gente fica por aqui. Até a próxima.